Bastos, que diz aqui: nenhum russo quer sua nação de joelhos. Gente, a Rússia, muito provavelmente, não irá aceitar uma rendição com um arsenal nuclear do tamanho que possui. Os ucranianos parecem também absolutamente refratários a qualquer tipo de rendição. Então, gente, o que nós estamos observando, que se não houver negociação de paz, o rumo para o qual esse conflito está sendo encaminhado realmente sugere um nível de dramaticidade muito grande. O problema não é a guerra durar muitos anos. Claro que isso é um problema muito sério, do ponto de vista da perda de vidas, econômico, humano, principalmente antes humano do que econômico. Agora, o risco de um conflito nuclear que está presente. Aqui também, boa noite, Carlos, obrigado pelo superchat. Não é proposital a Rússia para declarar guerra oficial? Gente, essa questão da declaração oficial de guerra, não é? Sob o aspecto formal e político é importante, mas o que seria mais importante, como um passo adicional da Rússia, no sentido de ampliar a sua presença no conflito e a eficiência da sua ação, seria uma mobilização adicional, quiçá, talvez, uma mobilização total. Uma mobilização total. Eu acho que seriam esses os caminhos pelos quais nós poderíamos observar um incremento da intenção russa no sentido de não abrir mão das suas premissas nesse conflito. Então, como eu tenho visto aqui no chat, a Rússia não vai aceitar uma derrota inexorável, uma derrota definitiva. Possuindo e gerindo, porque são duas coisas distintas, possuindo e gerindo esse arsenal nuclear. Uma coisa é você possuir, outra coisa é você gerir e tê-lo operacional, na medida em que você não tem uma disruptura na cadeia de comando e controle e que esse arsenal está à disposição das autoridades, certamente essas autoridades não vão admitir uma derrota ou a possibilidade de que virem cartas de baralho como viraram Saddam Hussein e seus familiares, que terminaram mortos, que terminaram assassinados, que terminaram enforcados. Então, durante muito tempo a gente também disse, não é muito fácil fazer uma analogia entre o que aconteceu com o Iraque, o destino do Iraque, e o que a OTAN imagina possa acontecer com a Rússia, detentora desse processo de posse de milhares de ogivas nucleares. Quão operacionais e quão disponíveis para utilização é uma outra questão, mas certamente é possível que seja mais do que suficiente, ou é possível que seja mais do que suficiente para causar uma grande tragédia que ninguém quer. Tá? Então isso que a gente tem que observar, por isso a preocupação com um processo de paz o mais breve possível. Primeiro com o cessar-fogo, trocando em miúdos, as autoridades, os líderes mundiais, eles têm muito medo, e claro, é uma questão litúrgica, com a utilização de palavras. Então quando você fala de uma diplomacia de aproximação, naturalmente você está falando sobre a possibilidade de partes, de terceiros, de intervenientes, que possam, de alguma forma, aproximar as posições. Mas é necessário que se estabeleça um cessar-fogo. O risco é muito grande. Boa noite, Wagner Campos, obrigado pelo superchat. Boa noite, mais uma vez, Alexandra Basso, obrigado pelo super sticker. Elijo Alvar, mais uma vez, saudando sua presença e agradecendo o superchat. E, neste momento do mundo, boa informação não tem preço. Olha, muito obrigado, a gente procura fazer o melhor para entregar não só a melhor informação, como uma informação com responsabilidade, uma informação que vocês possam efetivamente compartilhar com os amigos, com os familiares e também se posicionar em relação ao que está acontecendo no mundo. Muita gente nem sabe que o risco é presente, como nós sabemos nesse momento, e eu tenho isso mais forte a partir dessa reunião do G7 de ontem, ou com o desfecho dessa reunião, porque ficou muito claro que há muito desconforto, e esse desconforto está na Índia, está na China, está na Indonésia, está no Brasil, claro que está nas partes do conflito também, mas em relação à impossibilidade de que se alcance um acordo de paz a curto prazo.